Mas é sempre bom buscar pessoas com esses perfis para quem vai trabalhar com atendimento, e porque é muito mais fácil de você gerir essa pessoa e manter essa pessoa. Tá, Alberto, mas como é que eu vou achar essa pessoa com perfil de atender cliente? É que tá o pulo do gato. A gente tem que, se não achar essa pessoa pronta, e ela vindo de uma outra vaga, né, trazendo como eu acabei de explicar, trazendo expondo a qualidade da sua empresa, o que você tem de qualidade que você pode oferecer para esse empregado novo, a gente tem que treinar. A gente treina a pessoa que está lá dentro para poder servir com excelência, né? Mas, volto a dizer, vai ter sempre giro dentro da tua empresa. Você tem que aceitar. Não é só você. O problema não é só a empresa. Isso é bom deixar muito claro, tá? Claro. Não é só você, não é só a empresa da sua cidade. É de todo o Brasil. Isso não vai mudar, tá? Então, o que a gente pode fazer é diminuir esse turnover, né? Tentar ao máximo deixar o clima interessante e pensar em benefícios. Mas funções internas que você precisa mandar, que você demanda que essa pessoa esteja lá num determinado horário, que você de fato está lá convivendo com ele, eu não recomendo que você faça essa pejotização, que você traga essa pessoa como meio. O benefício agora financeiro que você enxerga hoje pode ser bom, mas lá na frente, se ele entrar com uma ação judicial, Danilo, uma ação judicial de vínculo, dependendo do salário da pessoa, pode quebrar uma empresa fácil, porque essa ação vai de 50 a 250 a 300 mil, dependendo do salário da pessoa. Salve, salve, pasteleiros e pastelovers! Começando agora mais um episódio da nossa terceira temporada. Depois de trazer aqui assuntos sobre inteligência artificial, nutrição, histórias de pasteleiros, hoje eu trago um advogado empresarial. Ele já convive aqui no meio dos pasteleiros, né, há alguns anos. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que tira o sono de muitos empresários de alimentação: a gestão de pessoas e os desafios trabalhistas que surgem todos os dias dentro dos bares, restaurantes, lanchonetes e pastelarias também. A dificuldade de contratar funcionários. Falei muito sobre isso aqui durante a temporada, né? E além de outras discussões sobre, por exemplo, que está muito em alta agora, escala 6x1, as dúvidas sobre gorjeta, contratação de PJs, risco psicossociais, que é a tal da NR1 também, e benefícios que realmente fazem a diferença para atrair e reter talentos, são temas que cada vez mais estão presentes na rotina do empreendedor. Então, para nos ajudar com tudo isso, eu recebo aqui o Dr. Alberto Brandão, um parceiro de quase 5 anos aí. Que prazer, tá bom? Cara, que beleza? Prazer estar aqui contigo. Seja bem-vindo, cara. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço o seu tempo aí, a disponibilidade. Doutor, para quem está te conhecendo agora, já não te conhece dos eventos, mas está te conhecendo agora, se apresenta um pouquinho, fala da sua história, como que você veio parar, em especial no segmento da alimentação aí. Legal. Pessoal, meu nome é Alberto, eu tenho um escritório em Florianópolis, voltado para essa área de alimentação, né? Como eu cheguei exatamente onde eu estou hoje? Eu comecei trabalhando como coordenador de um escritório, né? Um escritório que não era meu na época, e dentro desse escritório existiam vários segmentos de empresários. Tinha construtora, tinha área de hospitais e a gente tinha também uma área de alimentação. Tinha uns 5 ou 6 restaurantes. E eu via que esses restaurantes, essa área de alimentação, era como se fosse o patinho feio do escritório. Pouca gente queria atender esses clientes porque eles tinham umas demandas muito específicas. É uma demanda que a gente precisa dar atenção e não é todo escritório que gosta de dar atenção. Como eu cheguei, eu resolvi olhar diferente para esses clientes na época, eu observei que, com um pouquinho de atenção, eles gostaram do meu trabalho. E eu comecei a entender, né, no dia a dia, qual era a necessidade realmente desses restaurantes. Na época era um sushi, tinha pizzaria, tinha hamburgueria também. E
eu entendi que eu conseguia me comunicar bem com eles. Porque por ser um setor um pouco mais informal, né, o empresário está muito mais dentro ali da operação, né, é uma comunicação um pouco mais acessível. E eu consegui me identificar muito bem com eles. Eu acho que foi uma recíproca, né, dentro disso. E a partir do momento que eu saí do escritório, alguns clientes acabaram vindo comigo, né, e aí foi somando, foi boca a boca, foi produção de conteúdo. E hoje a gente está aí com vários clientes desse setor e a nível Brasil, só agradecer, aí. Exatamente, a nível Brasil. Eu ouço falar muito sobre isso, né? Sobre a especialização, né? Na área jurídica, na área contábil. Quando você se especializa em um segmento, você consegue ter muito mais domínio daquilo, né? Eu conversei com o Daniel Segura, que é da Hub dos Restaurantes, foi patrocinador nosso aqui. Ele falava assim, cara... praticamente todos os dias sai alguma atualização, só que assim, para tudo quanto é segmento. Sim. Se você quer acompanhar tudo, você vai ficar louco. Se você pega só ali, ó, alimentação, pinga uma, duas, né? Sim. Você acaba dominando muito mais. Não, e é engraçado que se repete. É um problema que você tem aqui em São Paulo, lá no Rio de Janeiro tem igual, lá em Fortaleza é igual. Então, o que a gente precisa, às vezes, é adequar às vezes a informação, como a gente vai apresentar isso para o cliente, adequar para o nível do cliente, né, o tamanho do cliente, mas a legislação acaba sendo muito parecida, né, a implementação é muito parecida. Então, a partir do momento que a gente cria uma rotina, a gente vê todo dia esse problema, fica muito mais fácil para a gente replicar para os outros clientes. E o cliente, ele sente a segurança. Pô, esse cara aqui, eu nem falei esse problema, mas é o problema que eu tenho. É o problema que eu tenho. Entende? Se você está numa área de construção civil e no restaurante, elas às vezes não vão conversar muito, né? Exatamente. Se você fica só no restaurante, a recorrência, a incidência acaba sendo muito maior. Exatamente. E um tema que eu tenho certeza que deve estar muito em alta para você, principalmente a questão do cenário de mão de obra, né? Da contratação de mão de obra, do turnover, que é essa questão de entra funcionário, dali a pouco está saindo. Como isso realmente está acontecendo? Primeiro vamos começar, eu tenho certeza, mas assim, né? Isso realmente está acontecendo e como você, de repente, orienta os seus clientes, ou você pode orientar a galera que está ouvindo aqui a gente agora sobre essa questão da mão de obra em específico, cara. Essa questão da mão de obra em específica pode parecer que é uma novidade, mas não é. É uma coisa muito antiga. Por quê? Ao meu ver, o principal problema para quem tem unidade, né, quem realmente atende a pessoa física, cliente final, é o horário noturno. Quem trabalha em horário noturno, geralmente não quer mais esse trabalho. É um trabalho que acaba sendo um pouco mais desgastante. Então, a rotatividade para essas empresas que precisam contratar funcionários para funcionar ali do período do finalzinho da tarde até meia-noite, 1h da manhã, sempre vai lidar com esse tipo de problema. Sempre vai lidar. O pessoal da alimentação precisa aceitar que o giro em cima disso sempre vai existir. Só que tem como a gente conseguir reduzir, né, introduzir alguns métodos para a gente reduzir esse turnover, né? Então, a gente precisa primeiro entender que sempre vai existir, a gente precisa provisionar esses gastos, porque sempre vão existir, mas a gente precisa gerir esses gastos, gerir a equipe para tentar reduzir essas rescisões. Tá? O que a gente pode fazer? Vamos pensar no pessoal que trabalha de noite primeiro? Vamos pensar diferente, né? Tá. Que eu acho que é a principal dor. A gente precisa olhar para a equipe, inclusive eu estava falando até ontem com um cliente sobre isso, às vezes oferecer um pagamento diferenciado para quem trabalha para o período noturno. Por quê? Justamente isso. O cara às vezes tem algum compromisso, tem algum jantar em família, ele não vai poder participar porque ele vai estar trabalhando para ti, né? Então, a gente pensa o quê? O cara que trabalha de dia, ele recebe um salário um pouco acima do base. O cara que trabalha de noite, a gente pode pensar num salário diferenciado para ele. Ele já vai receber o adicional noturno, mas além disso, a gente pode pensar num salário especial para ele, justamente porque é um trabalho que vai onerar mais o tempo dele com a família, que é com o bem-estar, né? Hoje em dia está muito em voga, principalmente nessa nova geração,
o bem-estar, a qualidade de vida. Né? Então, às vezes, a qualidade de vida, ela conta muito mais do que dinheiro. Venho conversado, eu gosto sempre de visitar meus clientes justamente por isso. Eu converso com o empresário, mas eu sempre reservo um tempinho para conversar com a equipe, para entender e escutar a equipe, porque às vezes o empresário ele esquece de fazer isso. Ele faz isso no automático, mas ele não para ouvir. Exato. Ele ouve no dia a dia ali, Exato. mas não está parando para ouvir. Exatamente. Aquela escuta que tu para e realmente presta atenção na pessoa. Escutativa. Exatamente, para ele entender, pô, esse cara aqui, ele realmente está tentando entender o meu problema, certo? E aí eu tento entender o que esse cara está precisando. Qual é o diferencial dele aqui? O que ele precisa? É sair um pouco mais cedo? É mudar o horário dele? Ele entrar um pouco mais tarde? Compensar isso de uma outra forma? A gente não pode tratar a equipe de uma maneira igual. Às vezes, um funcionário tem uma particularidade. Aquela mãe que entrega muito, mas ela tem 2 filhos. E às vezes ela quer buscar o filho na escola. Então, a gente pode tratar esse funcionário de uma forma diferente. É um pouco mais difícil para vocês, porque às vezes vocês precisam que a pessoa esteja lá em determinado horário por conta de movimento, mas a gente pode pegar os dias que não tem tanto movimento assim e trabalhar de uma forma diferente, né? E trazer, né, situações diferentes para que essa pessoa fique. Para essa pessoa ficar no período noturno, além do salário, que pode ser um pouco aumentado, e aqui a gente está falando de empresas que têm condições, né, Danilo? Sim. De pagar um pouco acima da base, que não é, eu sei que não é a realidade de todo mundo. Não é a realidade de muitos, né? Não é a realidade de todo mundo. A gente tem que trabalhar de forma obrigatória o clima da empresa. Eu já conversei contigo em algumas situações, eu sei que dentro da tua empresa as pessoas ficam. Sim. Tu tem funcionários de longo prazo lá, né? Basta. A maioria. É a longo prazo, né? A maioria, E se for parar para conversar com eles, com certeza o clima que tu trazes dentro da tua empresa é o diferencial. É o diferencial, sabe? Então, quando a gente fala de clima, a gente não precisa fazer um curso. É bom fazer curso, mas a gente não precisa fazer um curso para deixar um clima interessante dentro da nossa unidade. A gente conversar e saber falar, que está, inclusive, muito interligado com esse assunto que está muito em voga da NR1, né, da atualização da NR1, essas questões psicossociais, né? Mas é saber ouvir a tua equipe, saber como aplicar uma regra e saber como se comunicar. Né? Então, a comunicação ela é muito importante para criar um clima tranquilo, um clima bom dentro da tua unidade. Às vezes é só isso que a pessoa quer, um clima bom. Um clima bom. É a cultura organizacional ali que você coloque e o pessoal vai se adaptando a isso. E, claro, já teve vezes do pessoal de ter funcionário que entrou, não se adaptou àquele modelo de cultura mais familiar, vamos dizer assim, e foi embora. Mas talvez porque... essa forma que eu entendo, né? Talvez o cara não tenha os valores de família. Então, ele não entende como que funciona aquilo, sabe? Então, é onde a pessoa acaba saindo. Mas isso faz muito sentido. Agora, uma dúvida que me veio durante a sua fala é sim, isso na prática realmente reduz com os clientes que você atende? Porque, assim, naturalmente tem o adicional noturno, né? Logo me veio na cabeça o adicional noturno. Sim. Mas você... anunciar uma vaga, você comunicar essa oferta de emprego já com uma oferta de salário diferenciada, realmente dá resultado, reduz esse turnover, então? Na sua experiência aí? O salário, ele conta bastante. A pessoa que quer trabalhar de noite, ela entende que é um trabalho um pouco mais penoso justamente por conta disso, né? Então, se ela enxergar que você, Danilo, abriu uma vaga de emprego com um salário acima da média da concorrência, com um clima interessante dentro da loja, além de outros benefícios que a gente pode entrar nisso também, vai pesar em cima da tua concorrência. Você vai se sobressair. E, às vezes, pode até ter uma fila
de espera para poder entrar dentro da tua empresa. Coisa que a gente não vê há muitos anos, fila, né? Sim, mas acontece, realmente acontece. Às vezes é gerir, às vezes é expressar da forma correta o que tu tá oferecendo. Às vezes o cara tem uma baita vaga dentro da empresa dele, só que ele não sabe vender essa vaga. Ele não sabe mostrar para a pessoa que está entrando o que ele oferece. Né? Então, vamos pegar um exemplo de uma empresa que não abre aos domingos. Acontece. Né? Se você parar e conversar com a pessoa e falar, olha, todos os domingos são livres, você vai ter o tempo para passar com a tua família, com a tua esposa, com teus filhos. Acende um estalo na cabeça do cara, opa, na empresa que eu tenho aqui, eu recebo a mesma coisa, mas pelo menos eu vou ficar descansando aos domingos, sabe? Então, para o empresário é normal, porque para ele não faz diferença se ele abre ou não domingo. Mas para a pessoa que está procurando uma nova vaga de emprego, buscando um pouco uma qualidade de vida, ela entender que os domingos dela sempre vão estar livres, ela vai ser uma bênção. É um grande benefício. Exatamente. Né? Porque ele vai ter vida social mais tranquila, né? Tem tudo isso daí. Exatamente, o domingo. E você falou que é um problema antigo, né? Isso, na minha mente aqui, é uma coisa que está muito em alta agora, mas então, pelo que você está falando, é uma coisa que já vem de muitos anos atrás. Muito antiga. O problema de mão de obra, ele não é uma característica do setor da alimentação, né? Eu digo que para vocês é um pouco pior, tá? É um pouco pior, infelizmente é um pouco pior, por conta, às vezes, da jornada de trabalho que vocês têm, do atendimento ao público, que é um pouco mais cansativo, né? Demanda um pouco mais. É um trabalho um pouco mais cansativo. Que eu acho que quando você fala de público, vamos falar, o garçom, ele fica recebendo ordem direta do cliente. Exato. E às vezes ele tem um líder dentro da empresa ali, que é um líder que ele é aquele cara mais carismático, ele traz para perto, ele é meio paizão. Só que ele não vai ficar recebendo ordem desse líder o tempo inteiro, ele está lidando com o público. E é ali naquele cenário onde acaba minando a mente do cara, que ele vai ficando estressado, porque o cliente às vezes trata mal, quem está com fome já não tem muita paciência. Eu conheço algumas pessoas que quando está com fome perde paciência. Conheço também. Conhece? Então, sempre tem. Então, isso daí acaba impactando direto para o cliente. Para o cliente não, para o colaborador ali, né? Sim. E esse é o cenário dele ali. Exatamente. Ele fala, cara, não aguento mais essa vida. Exatamente. Você trouxe esse assunto agora, existem trabalhos e trabalhos, né? Vamos pegar o exemplo de um trabalho administrativo. A pessoa lida com um gerente interno ali, tem algum tipo de conflito e resolve-se internamente. O cliente é uma pessoa externa, então você, de forma obrigatória, vai ter que tratar a pessoa bem, porque envolve muita coisa ao redor. Venda do empresário, avaliação no Google, então tudo gira muito em torno de como o atendente ou o garçom vai atender esse cliente, né? Então, às vezes a pessoa já chega mal-humorada e o atendente ele tem que ter aquele jogo de cintura para poder lidar com esse tipo de cliente. Não é fácil. Tem que ser até perfil, às vezes, né? Exatamente. Às vezes o cara não tem um perfil para lidar com o público. Exatamente. Tem pessoas que acham que não tem, é treinável, né, Danilo? Eu acredito que tudo é treinável, mas é sempre bom buscar pessoas com esses perfis para quem vai trabalhar com atendimento, porque é muito mais fácil de você gerir essa pessoa e manter essa pessoa. Tá, Alberto, mas como é que eu vou achar essa pessoa com perfil de atender cliente? É que tá o pulo do gato. A gente tem que, se não achar essa pessoa pronta, ela vindo de uma outra vaga, né, trazendo como eu acabei de explicar, trazendo expondo a qualidade da sua empresa, o que você tem de qualidade que você pode oferecer para esse empregado novo, a gente tem que treinar. A gente treina a pessoa que está lá dentro para poder servir com excelência. Né? Mas, volto a dizer, vai ter sempre giro dentro da tua empresa. Você tem que aceitar. Não é só você. O problema não é só a empresa. Isso é bom deixar muito claro, tá? Não é só você, não é só a empresa da sua cidade. É de todo o Brasil. E isso não vai mudar.
Tá? Então, o que a gente pode fazer é diminuir esse turnover, né? Tentar ao máximo deixar o clima interessante e pensar em benefícios. O que eu posso me diferenciar do meu concorrente? Às vezes, não é só salário. Fique claro, às vezes não é só salário. Eu sou pequeno, eu não consigo competir com um cara que tem 20, 30, 40 funcionários. O que eu posso fazer de diferente? Experimenta chegar nessa empresa, que é concorrente ou que é uma empresa grande dentro da tua cidade. Se você não tem contato direto com o empresário, que você já vai na pessoa certa, você vai no restaurante, vai na pastelaria, conversa com os atendentes. Pergunta quanto tempo eles estão lá, por que eles gostam, por que eles gostam de estar lá, como é que é o clima lá. Não é para você roubar o funcionário do colega, mas é para você entender o que ele está oferecendo lá que, de repente, você consegue oferecer aqui. Faz o cara ficar por lá, né? Exatamente. Às vezes, eu falo, procure, às vezes, alguém que more perto da tua empresa. Porque a distância... Vamos falar aqui de São Paulo, Danilo? Vamos falar de São Paulo? O cara demora 1 hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. Às vezes 20 quilômetros vira... 2 horas. 2 horas sabe? de trajeto. O cara perde 4 horas. Aí você traz a pessoa para trabalhar dentro da empresa, ela já chega exausta. Mentalmente exausta também, por conta de todo o trajeto. Né? A pessoa já tem problema em casa. E aí ela chega, aí você fala, essa pessoa não está entregando. Mas é todo um contexto que faltou você enxergar. Mas só teve essa pessoa que aceitou. Então, talvez você tenha que rever o que você está oferecendo ou como você está escrevendo a oferta da tua vaga. Você pode embelezar o que você está oferecendo, escrever de uma forma diferente para tentar trazer uma pessoa que realmente queira trabalhar para ti, que realmente goste de trabalhar para você. Entendi. Né? Você, na sua consultoria, com os seus clientes, você faz esse auxílio na contratação? Você entra nessa parte ou não? Eu não participo das entrevistas, mas o que a gente faz? Quando a gente vai implementar uma assessoria jurídica dentro do setor de vocês, uma pastelaria, por exemplo, a gente precisa o quê? Entender qual é a convenção coletiva da cidade, né, que esse empresário deve seguir. Dentro da convenção coletiva, existem diversas regras e alguns benefícios que a própria convenção coletiva obriga o empresário a seguir. Né? E esse empresário, ele já paga. Às vezes, ele já tem um contador, às vezes não. Sempre tem um contador antes do jurídico. Sim, né? tem. Contador, às vezes, é o cara que primeiro, faz tudo. É o cara que inaugura. Sim, é o cara que faz tudo, aí ele vê, o meu contador não está dando conta, aí ele vai atrás do jurídico. Né? E aí, às vezes, o contador ele já faz essa introdução. Olha, você tem que seguir essa convenção coletiva, você tem que pagar o salário base, né, que às vezes é acima do salário mínimo, e você tem que pagar um plano de saúde, um plano odontológico, um seguro de vida e um vale-refeição de valor tal. Né? Então, por consequência, a maioria de vocês já pagam por intuição. A própria contabilidade, quando você entra, ele já faz... direcionamento. E para a contabilidade é bom. Sabe por que eles fazem isso? Porque é massa. Eles atendem muitos clientes. Então, quanto mais padronizado para eles, muito melhor. A empresa do Danilo não é diferente para eles, eles não gostam disso. Então, eles já tentam introduzir a repetição. É prático para eles e acaba sendo bom para o empresário. Porque ele tem que seguir obrigatoriamente essa regra, tem que pagar obrigatoriamente, e ele acaba fazendo isso por intuição. E qual é a situação aqui, Danilo? Você já paga um diferencial. Você está pagando a mais ali dentro da convenção coletiva. Não é todo mundo que paga. Só que, para você, como você sempre pagou, parece ser uma coisa trivial. É normal. Mas é legal, às vezes, você pegar a convenção coletiva e ver, eu estou pagando aqui plano de saúde, plano odontológico. Para quem tem filho... eu estou vendo aqui, eu posso botar meu filho aqui. Não vou sair dessa empresa. Tem plano de saúde. O clima é bom aqui. Eu vou ficar aqui. Prefiro ficar aqui. E é aí que vocês têm que ganhar a pessoa. Nos pequenos detalhes. É entender. A pessoa, ela escutar, né? A pessoa tem família, ela tem filho. O que faz essa pessoa querer trabalhar para mim? Conversa com essa mãe, conversa com esse pai. Cara, qual é o teu sonho? Qual é o sonho do teu filho?
é dar alguma coisa para ele, é entender que às vezes tu pode oferecer um benefício fora do que está na convenção coletiva. Vamos pegar um exemplo que às vezes a gente consegue colocar, dependendo da empresa. Vamos pegar um exemplo de um gerente. Né? O cara quer procurar um gerente, não consigo achar um gerente. Em vez de pensar em pagar um salário astronômico, pensa no valor de auxílio aluguel ou um auxílio escola para o filho do teu gerente, uma escolinha de inglês para o filho do teu gerente, uma escolinha de karatê, de natação. Às vezes a gente faz isso. O cara, ele começa a enxergar a empresa de outra forma. Putz, ele não está pensando em mim. Não é só o lado profissional, o lado social também, Exatamente. Que acaba falando um pouco mais alto nessa hora, né? Exatamente, o emocional da pessoa está totalmente envolvida. Então, a empresa, ela deixa de ser só uma empresa e passa a fazer parte, literalmente, ali do convívio familiar. É o Danilo que paga ali a escolinha do meu filho. Faz toda a diferença. Ou então, o Danilo que paga uma parte do meu aluguel. Auxílio aluguel, eu consigo colocar isso dentro de um Olerite. Né? Então, ao invés de você fazer um aumento salarial, colocar direto um aumento salarial, algum auxílio desse tipo faz toda a diferença na vida da pessoa. E isso, claro, Danilo, eu estou trazendo aqui uma situação de... Sempre tem um gasto a mais, né? Vou ter que gastar mais, vou ter que gastar mais. Os pequenos que sofrem com isso, né? Eles Exato. ficam pensando, mas como que eu vou cobrir? Na fala aqui fica bacana, são ótimas ideias. Sim. Mas como que eu vou trazer para a prática, né? Exatamente, aí que entra o que eu volto a falar para ti, é o clima. Você vai ter que se esforçar muito mais que o grande. Então, porque a grande maioria também do mercado oferece isso também, velho. Um clima a bom? Média. Um clima bom, não. Mas assim, vamos falar assim, todo mundo está oferecendo o salário base. Sim. Todo mundo está oferecendo o vale transporte e tal. Cara, o clima nessa empresa aqui já está melhor, então tá valendo a pena ficar por aqui. Sim, eu não vou me estressar. Eu sei que se eu trabalhar ali pro Danilo, eu consigo sair um pouquinho mais cedo. Então, eu tenho um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho mais de qualidade de vida. O que eu posso oferecer de diferente do cara que está com 20, 30 funcionários? Vocês têm que fazer essa reflexão. Tudo bem, eu não consigo pagar, mas eu preciso brigar, eu preciso entrar no mercado. O clima da minha loja é o melhor clima que tem. E isso, você está falando, e isso bate demais, porque assim, a gente tem muito essa questão de, primeiro ponto, né, buscar colaboradores da região, justamente porque sabe que ônibus é desgastante, e aí vira uma rotina desgastante. O colaborador, depois que ele sai da sua empresa, ele vai ter que ter mais um trajeto de 2 horas. Chega em casa, ele quer, de repente, ele vai ter que fazer uma janta, vai ter que ajudar o filho com tarefa de escola, tal. Quando vai ver, tá tarde da noite, ele tá indo dormir, ele não descansou direito. Aí já entra até um processo biológico, eu estudo bastante agora essa questão de neurociência, e eu entendo muito o quanto o sono faz sentido para você render no dia seguinte e quanto isso, num tempo acumulado, prejudica o psicossocial da pessoa, né? E aí, você tendo um colaborador que está mais próximo do trabalho, ele já tira esse problema da frente, esse peso da frente. Com certeza. Né? E aí também, essa questão de entender, um funcionário reclama para você, cara, tô com dor nas costas, tal. Cara, vamos ver o que está acontecendo, tá com dor? Dar uma aliviada, mas vamos entender o que está acontecendo para gerar dor nas costas. Aonde que é? Aqui dentro da empresa? Exato. É lá fora? Se é aqui dentro? Então vamos buscar ferramenta para aliviar. E você ouvir, é a escuta ativa. Exatamente. Às vezes, faz muito sentido. Às vezes, trazendo esse exemplo agora, não é incomum, tá? Porque a pessoa fica o dia todo em pé. Fica o dia todo em pé. E existe hoje 1 zilhão de empresas que fornecem sapatos apropriados para quem fica em pé. Aquele famoso Crocs, o Crocs, que todo mundo tem. Que é macio. Exatamente. Tu pensa assim, não precisa comprar exatamente o Crocs, que a gente sabe o preço do Crocs. Mas existem outras empresas que fazem a mesma, ou quase a mesma coisa, né? Que entrega esse conforto. É um investimento que hoje tu vai ter que comprar o sapato para quem trabalha na cozinha, para quem trabalha no atendimento, que custa às vezes 40, tu paga 60, 70.
Mas, Danilo, a vida do cara vai mudar. Vai mudar. Vai e mudar. ele recebe esse, vamos falar, até como uma forma de carinho. O cara fala, pô, estão preocupados comigo. Exatamente. Aqui os caras se preocupam comigo. Exatamente. A caixa, putz, a caixa, ela senta naquele banco duro, sem encosto, sem nada. Tu coloca uma cadeira um pouco mais ergonômica pra mulher sentar. Não é capricho isso, gente. É uma coisa básica, assim. É tu olhar realmente pra pessoa. Imagina se eu fosse sentar ali. Eu sentar ali. Eu. Exatamente. É colocar no lugar. Exatamente. Né? Se colocar, às vezes, colocar no lugar e volta àquela questão que a gente voltou a falar no início de ter uma escuta ativa. Né, para poder entender, e isso vai estar totalmente relacionado ao clima que tu vai gerar dentro da tua empresa, né? Muito bom, muito bom. Cara, para a gente avançar aqui e falar sobre outros temas também, né, que estão muito em alta aí, queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão da escala 6x1 aí, né, e os novos modelos de gestão. Isso também já começa a resvalar ali na questão do turnover, né, que talvez as pessoas que encontram vagas que já são 5x2 já olham com outros olhos. Exato. Mas quando o mercado também passa a ficar na mesma régua, aí qual que seria o próximo passo? O que faz escolher uma empresa? Mas fala um pouquinho sobre essa questão da escala 6x2, tá a caminho, vai acontecer, como que as empresas podem se adaptar a isso sem sofrer tanto impacto? Que vai sofrer? Vai, a gente sabe. Mas reduzir esses impactos e conseguir se manter no mercado aí. Ainda puxando o gancho, né, desse assunto que a gente estava falando antes, pro parceiro ali que tem fábrica e que tem unidade. Né? Então, ele trabalha com 2 turnos. Né? A fábrica geralmente funciona do dia, né? Um horário ali das 8 até as 5 horas da tarde, e é de segunda a sexta. Faz uma comparação com a tua unidade. Qual é o lugar que tem mais rotatividade? Sempre vai ser aquele cara que trabalha de noite, né? Então, essa mudança que tá muito em voga, essa discussão da escala 6x1, se vai entrar o 5x2, ela trouxe muito isso, trazer a qualidade de vida para o empregado, né? Para tentar reduzir a quantidade de horas trabalhadas, para ver se a gente consegue diminuir a quantidade de afastamentos por problemas psicológicos, que isso aumentou de uma forma absurda, tá? Esse aumento, que acaba entrando num outro assunto... Eu ia aprofundar, mas segue aí, porque... Acaba entrando num outro assunto. Vamos falar só por cima, né? Não é uma questão somente de problema interno da empresa. Envolve, tu que está estudando, então, acabaste de falar que está estudando muito sobre essa questão de neurociência, envolve muita coisa ao redor, né? Envolve muita coisa ao redor. Mas, voltando ali para a questão da escala, tá? A escala 6x1 existe, né, desde a Constituição de 88. Então, de 88 para cá, tem aquela escala normal que todo mundo faz, a maioria faz, de 44 horas semanais e 220 horas mensais, né? Então, a proposta ali desse projeto, que ainda é um projeto de lei, ele não foi aprovado ainda, é de ter uma redução, né, do primeiro ano de 44 para 42, no ano seguinte vai para 41 e no último ano fica em 40 horas semanais, né, que dá mais ou menos 8 horas por dia de trabalho durante 5 dias. Ela muito provavelmente vai passar, tá? Então, não é só questão fumaça. Eleitoral, né? Não é só para ganhar voto agora na reta. Também porque pouco isso aí a gente sabe que... Tem um pouco, a gente sabe, né? Não precisa entrar na política, mas a gente sabe que acaba se tornando um pouco político por conta de toda a situação, né? A gente está próximo à eleição. Acredito eu que realmente vai passar, é uma questão de tempo. E sendo uma questão de tempo, é importante que você comece a se organizar, se você trabalha ainda numa escala 6x1, você comece a organizar. Eu preciso já imediatamente fazer essa alteração? Não. Mas é bom você olhar os seus indicadores, os seus números, porque você vai precisar fazer uma alteração. E essa alteração, Danilo, ela não tem mágica. É uma questão de gestão. O jurídico, ele fica de mão atada, porque depende muito do que a empresa pode oferecer. O empresário, ele pode contratar mais gente? O empresário, ele não tem condição de contratar mais gente, então ele vai ter que reduzir o horário de trabalho, vai ter que fechar um dia
Ou então a gente pode adequar e estabelecer uma jornada diferenciada para a equipe. De repente, já 12 estão falando por alguma 36. solução já para isso? 12 por 36 eu já ouvi falar bastante. O que o pessoal tem discutido sobre isso? É que não tem uma unanimidade. Cada empresa tem a sua realidade. É justamente isso que eu estou te trazendo, né? Então, o empresário que ele não pode fechar os domingos, sábados e domingos, ele funciona 7/7, ele vai ter que contratar. Não tem solução. Não tem como fazer, Daniel. Não vai bater. Se você está pegando uma planilha ali de escala e fazendo lá, você não vai chegar no resultado positivo. Você sempre vai ver que vai ficar faltando. Vai faltar e você vai ter que contratar. Não vai ter jeito. Então, isso é bom deixar muito claro. Porque, mas eu vi na internet que tem uma solução tal. Não existe solução. Existe gestão. Você vai ter que entender que ou você se adequa, contrata mais alguém, ou, de repente, contrata um freelancer para cobrir ali o dia que está faltando, que já é um outro problema jurídico também, né? Que é uma pessoa que entra ali sem registro, ou fecha, não tem para onde fugir. Esse 5x2, ele tem que ser esses 2 dias sequenciais ou não? Não. Ou é um domingo e uma quarta-feira? Aí que tá. Como que funciona? Não é sequencial. Precisa ter esses 5 dias de folga e 2 dias obrigatoriamente ou melhor, 5 dias de trabalhados e 2 dias de folga, né? Não existe uma obrigatoriedade de ser seguidos, tá? E o que acontece? A gente tem hoje muita informação em rede social, Instagram, TikTok, e, meu Deus, você precisa se adequar, e senão você vai quebrar, e às vezes é feito um terror em cima de uma legislação nova, e a gente sabe que é só para vender. Mas você precisa saber diferenciar a informação boa daquela informação terrorista. Sim. Daquela sensacionalista que gera visualização. Exatamente. Viraliza. Exatamente. Por isso que é bom, se você não tiver um jurídico, conversar com um grupo de empresários, que de repente eles já discutiram, já tem acesso. Olha, meu jurídico falou para fazer assim, assim, assado. Às vezes você tem uma solução numa roda de conversa, num network. Por isso que é bom ter um network. Se você está numa cidade ou se você está num grupo, sempre tem um network para entender o que os empresários do teu ramo, né, do teu setor... Exatamente. Tem que frisar isso, tem que ser do seu ramo. Exatamente. Né? Não pode modelar outros segmentos. Exatamente, estão fazendo. Mas não vai ter para onde fugir, tá, Danilo? Não vai ter para onde fugir. E o que acontece? E eu falei isso agora para ti. Quando uma lei está próxima de ser aprovada, ou logo quando ela vai ser aprovada, pode ser que ela tenha mudanças, tá? Então, às vezes não adianta você correr para começar a aplicar, porque pode ter algum veto no Senado, ou até mesmo o próprio presidente pode fazer algum veto, pode fazer uma alteração ali no Senado, de repente voltar ali para a Câmara. Putz, mas agora eu já implementei assim desse jeito. E agora? Às vezes não dá para voltar. Quando você implementa na sua empresa, por mais que não tenha seguido com a aprovação, você tem que manter? Porque o que acontece? Qual é o propósito principal da escala 5x2, né? Mantém o salário da escala 6x1, só que acrescenta um dia de folga. Então, a pessoa passa a trabalhar 40 horas em vez dos 44, mas recebe o mesmo salário. Tá? Então, se você resolve estabelecer que essa pessoa vai começar a trabalhar 40 horas semanais recebendo o mesmo salário, depois você não vai conseguir voltar atrás. Isso aí sim. Né? Então, eu não estou dizendo que reduzir a quantidade de trabalho é ruim. Com certeza vai ser bom se você consegue fazer isso na sua empresa. Inclusive, faltou a gente falar isso lá no início. Se hoje você consegue fazer as 40 horas semanais, você vai ter um baita diferencial em cima dos concorrentes. Anunciando uma vaga com essa possibilidade. 40, hoje você vai trabalhar 5 dias na semana, você vai ter 2 dias de folga. Já é um grande diferencial. Tá? Então, assim, você quer implementar, você pode, faça. Mas fique sabendo que pode ser que haja algum tipo de alteração, né? E a gente não sabe qual tipo de alteração vai ser. Vai ser. Exatamente, sim. né? Então, tem que ter calma. E eu penso assim, cara, que
lá no fim do dia, essa escala 5x2, ela vai trazer um benefício social, né? Porque, cara, às vezes, que nem eu, a maior parte da minha vida foi 5x2, mas quando você tem que emendar um trabalho no final de semana, que você pega um diazinho de folga e já volta, você fala, caramba, o negócio foi puxado essa semana. Eu tenho Imagina quem é isso aí direto, né, cara? Eu tenho um olhar um pouco mais ativo para esse tipo de situação, porque eu trabalhei como CLT na escala 6x1 também. Então passou por isso, eu passei por isso. Então. É uma situação, não é agradável. Não é o fim do mundo, mas pensa, o cara passou 20 anos fazendo isso. É que o empresário que trabalha 7x7, o cara fala, velhão, né? Eu faço porque os caras não fazem. Só que aí ele é o empresário. E aí o empresário sofre, não tem jeito, cara. Mas aí tu assumiu essa questão. Assumiu essa questão. É uma outra situação. E se você trabalha 7 dias, às vezes é uma escolha, mas às vezes também é má gestão. Envolve essas duas coisas também, né? Envolve essas duas coisas. Sim. E isso, a gente avançando um pouquinho nesse assunto, que agora também se fala muito da NR1, dessa questão psicossocial e tal. Explica pra gente um pouquinho o porquê está sendo introduzido isso para as empresas, né? E qual que é a finalidade principal dessa nova norma aí? De um tempo para cá, houve um aumento exponencial nos afastamentos pelo INSS por conta de problemas psicológicos, tá? Quais são esses problemas psicológicos? Burnout. A pessoa ela fica extremamente estourada por conta de alguma situação dentro do trabalho, depressão, o aumento de depressão, ansiedade. Então, todos esses problemas que envolvem a questão mental aumentaram muito. Então, e quem paga essa conta? Somos todos nós, porque a pessoa precisa se afastar pelo INSS, né? E, às vezes, esses afastamentos de situações mentais, eles não têm um prazo para acabar. São prazos sucessivos, né? Que o INSS vai concedendo, dependendo da situação. Vai reavaliando e vai... Exatamente. E acaba onerando a União. Né? E, no final das contas, a União não quer pagar essa conta. Né? Só que qual é o problema? Isso na minha visão, tá, Danilo? Criou-se essa nova atualização da NR1, que a NR1 já existe, tá? A NR1 não é uma novidade, a NR1 já trata sobre essa questão de segurança e saúde do trabalho, só que houve uma atualização sobre essas questões de saúde mental dentro da empresa, né? De saber como é que a empresa tem que lidar com uma situação de saúde mental, que envolve a questão de assédio, que envolve essa questão de cobrança por meta, envolve uma questão que a gente acabou de mencionar, né, de um atendimento ao cliente, que é o estresse, ou numa cozinha, que a pessoa precisa correr para fazer o atendimento, né, e para fazer ali toda a produção. A gente sabe que existe uma cobrança... Pressão muito alta. No horário de pico. Não é todo mundo que sabe lidar com isso também, né? E acabou se criando essa legislação um pouco mais específica sobre essa questão de saúde mental, né? Só que me parece, né, a primeiro momento, que o problema hoje do país, quando eles trazem isso, são as empresas. As empresas que estão causando todo esse problema mental. Então, acaba meio que trazendo os empresários como vilões, tá? Eu discordo um pouco. Envolve um monte de coisa. Envolve o cara que vai na padaria ou no supermercado, ele não consegue comprar porque está muito caro, aumentou muito de preço a carne, ele não consegue mais comer carne, ele não consegue mais comer, às vezes, nem ovo direito. Não consegue ter lazer. Não consegue ter lazer. Aí o cara que mora longe, volta àquele assunto que a gente falou, passa 2, 3 horas do dia só em condução, né? Então, envolve o aluguel, né, Danilo? O cara não consegue pagar Paga mais o aluguel. Ele tem que hoje morar sozinho ou morar com os pais. Tem pesquisa dizendo que hoje o adulto ele demora mais sair da asinha do pai porque não tem condições de pagar um aluguel sozinho. Ou vai ter que dividir com alguém. Então, são várias situações hoje que a economia traz que ajudam a trazer um peso muito maior
para cima da pessoa, né? Um cansaço mental, uma exaustão mental. Putz, eu não consigo viver. E aí, quando o cara chega no trabalho, ele já chega cansado, né? E aí, ao meu ver, essa legislação, ela traz temas muito subjetivos. Ela traz uma informação muito por cima. Eles não trazem situações práticas, eles não trazem uma especificidade com relação a determinado assunto. Aconteceu isso internamente, pode gerar isso aqui. É algo muito superficial. Tanto é que criaram essa atualização e ela já foi suspensa agora. Tem 1 ou 2 semanas que ela foi suspensa recentemente aqui pelo STF. Eu não estava sabendo, não. Ela entrou em validade agora no final de maio. Foi maio, foi agora. A gente está em 3 de julho. Início de julho. Ela entrou em validade. Teve essa correria que eu te falei agora, né? Meu Deus, eu preciso implementar a NR1, aí você vai ver, o cara nunca fez nenhum PGR, não tem uma documentação básica de segurança do trabalho, sabe? Fizeram um terrorismo que todo mundo devia correr para quando vai ter multa, A multa sempre existiu. Por ausência de documentação de saúde do trabalho, sempre existiu, né? Mas existe uma ânsia por vender, meu Deus do céu, isso vai acontecer. O que acontece, todo mundo implementou, ou pagou a implementação, ou começou a implementar agora, e o ministro do STF, ele suspendeu a aplicação de multa com relação à NR1. Existe uma validade ainda da norma, dessa nova atualização, que a empresa ela deve buscar meios de identificar quais são os indicadores ali que trazem esse cansaço mental dentro da própria empresa. Né? Dentro dessa NR1, ele falou que o próprio empresário ele pode elaborar esse documento, ou seja, tu não precisa contratar um médico do trabalho para fazer isso, tu não precisa contratar um psicólogo para fazer isso, um palestrante para fazer isso, tu não precisa contratar uma empresa de segurança do trabalho para fazer isso. Tu mesmo pode pegar a NR1, ler essa atualização da NR1, entender o que precisa ser aplicado e implementar dentro da tua empresa. Tu precisa conversar com a tua equipe, fazer um questionário relativamente básico, né, estruturar. Isso, na teoria... Tem que ser sigiloso. Mas você sabe que de uma certa forma, que nem eu, foi no final de maio também. Ou acho que foi até antes. Porque eu sabia que ia entrar, já vinha sendo falado sobre isso. E aí eu contratei o pessoal lá para fazer isso na empresa. Eu falei, pô, legal. De uma certa forma, o resultado que vai saindo desse questionário, aí veio uma dúvida, né? Ele não blinda a empresa também para ações futuras, para reclamações trabalhistas no futuro? Se de repente os indicadores, sei lá, sobre assédio moral estão sempre baixos, chega lá na frente, o colaborador ele reclama na justiça sobre assédio moral. Isso aí, você apresentando esse documento por uma empresa que te deu suporte para aplicar, te deu uma assessoria para aplicar, ele não te ajuda a ter um suporte para isso? Ajuda, né? Se você tiver a documentação certa, né? Essa empresa que ela fez, conversou com a equipe, o próprio empresário fez uma avaliação própria de acordo com a nova NR1. Toda essa documentação, ela pode sim ser utilizada em um eventual processo. Ela deveria ter uma validade, né? O juiz deveria avaliar toda essa questão. Mas não tem validade? Tem, mas... Tem, mas depende do juiz. Tu conheces o depende, né? O depende é antiga, né? Caramba, mas, cara. Vamos falar assim, quem tem a documentação com certeza vai sair na frente, tá? Os clientes da assessoria do escritório, eles têm já um manual de conduta e anti-assédio. A gente dá isso antes da NR1, a gente já dava isso. Então, é uma documentação que o funcionário sabe que a partir do momento que ele entra na empresa, a gente tem política interna anti-racismo, anti-qualquer tipo de assédio. Envolvia um pouco essa questão de saúde do trabalho mental e de relacionamento, né? Que a gente começou a implementar por quê, Danilo?
a gente sabe que... Vamos pegar um exemplo da cozinha. A cozinha, às vezes, é pequena. E aí, um cozinheiro pensa de um jeito, o auxiliar de cozinha pensa de um jeito. Aí tem conflito. A cozinha é o lugar que geralmente mais tem conflito, né? E a gente cansou de ver esses conflitos, às vezes, escalando para uma situação de agressão verbal, uma agressão mesmo física, né? E a gente pensou, bom, a gente precisa fazer alguma coisa para blindar a empresa. Porque, no fundo, o funcionário sabe que ele não pode agredir o outro verbalmente. Sim. Né? Isso está no bom senso, né? Então, a gente criou uma documentação, né? O funcionário, quando ele assina um contrato, ou quando a gente já está numa empresa, a gente entra numa empresa que esse funcionário já está contratado, a gente estabelece um aditivo contratual para ele assinar, dizendo que existem regras dentro da empresa. E que se essas regras forem quebradas, existem punições. Né? Então, eventualmente, se acontecer algum tipo de agressão verbal, alguma situação de racismo, de homofobia, e isso não é uma situação rara, isso não é uma situação rara, a empresa ela tem uma documentação, ela tem algo formalizado, que o funcionário leu, ou pelo menos deveria ter lido, que ele não poderia fazer tal conduta. Então, a gente tem uma liberdade muito maior, tanto para fazer uma punição, até mesmo aplicar uma justa causa. Porque a gente não pode esperar uma situação escalar, de repente, ir para uma rede social. Né? Então, a gente precisa se blindar. O empresário sempre tem que pensar na prevenção. Como é que eu posso me prevenir? Às vezes, uma documentação dessa, ela é muito mais efetiva que, de repente, tu contratar uma empresa para fazer essa implementação e, no final das contas, sabe, não serve de nada. Não serve de nada, é só mais um papel. Mas assim, eu vi como muito positivo essa implementação, que nem quando eu comecei a fazer agora. Eu achei e falei, cara, é muito benéfico, porque você começa, como o questionário ele é sigiloso, tal, você vai pegar tipo um apanhado geral do resultado ali e você vai começar a olhar onde você pode atuar para causar melhoria na sua empresa. Sim. Para gerar melhoria. Coisa que, de repente, numa reunião, num feedback, num 1-a-1 que você faz com o seu colaborador, ele nunca vai falar. Sim. Ou coisa que nunca passou pela sua cabeça perguntar, mas está lá e você teve a oportunidade de fazer uma melhoria, né? Então, isso aí não vejo como prejuízo não, velho. Isso é bom. Isso é bom. Só que o meu ponto da NR1, como eu te falei, é trazer o empresário como se fosse o causador. Esse é o problema, entendeu? Esse é o problema. Putz, porque é a minha empresa que está causando isso, sendo que tem um monte de contexto que prejudica a saúde mental tudo também. Que for positivo com relação à saúde do empregado, eu acho ótimo, vamos implementar. Voltamos a falar. O governo podia ter essa preocupação também, né? De fazer aumento em todo o setor. Exatamente. Entra na questão de gestão, de ter um ambiente bom dentro da empresa, né? Putz, a empresa do Danilo eles fizeram eles conversam, Danilo, caramba, olha só, legal, o que isso quer dizer? Aí vem uma palestra, vem alguma documentação, você explica o que é, eles veem que você está se preocupando, né, com a saúde dele, então o diferencial está aí, nas pequenas coisas, né, Sim, verdade. Bom, cara, nosso tempo... E avança muito rápido. A gente vai para a parte final aqui. Tinha muita outra coisa para perguntar para você. Quero tocar num assunto interessante aqui, ó, antes da gente partir para essa parte finalzinha aqui sobre a pejotização, né, que é transformar aí os colaboradores CLT em PJ, né? E as novas exigências legais, né? Para quem tem ali um salão, ele consegue transformar um garçom em um PJ, um cozinheiro em um PJ. Acho que para uma fábrica, também para uma indústria, ele consegue pegar algum colaborador, transformar ele em um PJ. Como que funciona isso? Como que legalmente funciona isso? Tá. Teve uma discussão muito grande trazida pelo STF. Né? O STF acabou trazendo o termo de pejotização e confundiu um pouco com o termo de terceirização. É uma conversa um pouco mais jurídica, tá? Mas vamos dizer que o STF botou tudo dentro do mesmo saco e disse que é tudo pejotização, tá? Então, para o STF, pejotização nesse momento é quando você pega o seu garçom e fala, garçom, agora você não é mais garçom CLT, você vai ser garçom MEI. Vou te entregar um contrato de prestação de serviço, você vai pagar mensalmente ali a taxa do MEI,
Você vai emitir nota, porque agora você é um microempreendedor, né? E você vai prestar serviços para mim. O STF falou que isso é permitido. Hoje é permitido. Só que, a partir do momento que ele diz que isso é permitido, ele entra num conflito muito grande com o que a Justiça do Trabalho traz, que são os requisitos do vínculo empregatício. Então, me diz, Danilo, como é que tu vai botar um garçom que está lá todo dia, que vai ter que receber a ordem tua, Exatamente. que vai ter que cumprir horário, que vai receber salário todo final de mês, ou seja, ele vai ter todos os requisitos do vínculo, como é que tu vai dizer que esse cara, ele é PJ? Entende? Então, volta e meia vem algum cliente perguntar se já está valendo a pejotização de todas as funções. Porque a pizzaria, esses dias eu recebi de um cliente, porque a pizzaria tal já está contratando o pizzaiolo como PJ. Aí eu falei, tudo bem, é uma escolha dele. Ele possivelmente ou deveria saber do risco, né? Mas funções internas que você precisa mandar, que você demanda que essa pessoa esteja lá num determinado horário, que você, de fato, está lá convivendo com ele, eu não recomendo que você faça essa pejotização, que você traga essa pessoa como MEI. O benefício agora financeiro que você enxerga hoje pode ser bom. Mas lá na frente, se ele entrar com uma ação judicial, Danilo, uma ação judicial de vínculo, dependendo do salário da pessoa, pode quebrar uma empresa fácil. Porque essa ação vai de 50 a 250 a 300 mil, dependendo do salário da pessoa. A depender das horas que a pessoa trabalha, tem horas extras envolvidas. Tem outros... E ela reclamaria o que em específico? Que ela cumpria ordens, que ela cumpria horário? É exatamente isso. Só ela comprovar o vínculo? Se ela conseguir comprovar que o Danilo tinha que mandar ela fazer determinadas funções, que tinha que cumprir horário, bater ponto, por exemplo, porque tu vai querer dentro do teu restaurante, você vai querer que a pessoa cumpra horário. Principalmente horário de pico. E você tem o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Exatamente. Então, tu não vai contratar um garçom para ele trabalhar ali 2 horas e depois assim, daqui a pouco eu volto. Para ti não é negócio. Porque sempre vai entrar um cliente no teu horário noturno ali, vai entrar um cliente e você quer que esse cliente seja atendido. Então, ele entra num conflito que não faz muito sentido você tentar pejotizar essa função, porque na prática ele sempre vai ser um empregado. Enquanto existir a CLT, aí vem a galera que não gosta da CLT, né? Enquanto existir a CLT, vai existir essa discussão. E enquanto existir a CLT, eu não recomendo que você traga uma função interna de garçom, de atendente, da pessoa de auxiliar de cozinha, enfim, a pessoa que trabalha junto contigo todo dia, que você precisa contar com essa pessoa, eu não recomendo que você contrate como PJ, que você contrate como MEI ou como prestador de pessoa física, eu não recomendo. Que se for ver e for pensar aqui, talvez financeiramente para esse colaborador que era CLT e passou a ser PJ, acaba sendo mais vantagem, né? Teoricamente. Teoricamente. Porque o que muito se fala, né? Bom, hoje você recebe salário 2.000... Pois é. 2.000 CLT, mas se você for PJ, eu te pago 3. Eu te pago 3. Só que a discussão que envolve a CLT e envolve juízo do trabalho, o TSD, toda essa questão da seara trabalhista, é que o empregado ele sempre vai ser o hipossuficiente da relação. Então, ele vai ser a pessoa que vai ter menos informação, né, em teoria, e não vai saber lidar com o dinheiro que é dele. Então, vamos pegar o exemplo ali do FGTS, né, que o depósito ali é obrigatório para o empregador. O cara, quando ele é prestador de serviço, ele não é obrigado ali, né, a pensar numa aposentadoria, né? Eu preciso ter ali um valor que caia certinho para um caso de emergência, eu ter, sacar esse seguro. Exatamente, porque FGTS, quando você está doente, por exemplo, você consegue liberar esse valor. Estou com câncer, meu Deus, eu vou lá, consigo liberar esse valor, sabe? Então, às vezes, o cara ele não tem essa inteligência financeira
para fazer esse aporte todo mês, né? Então, há muito uma questão também social envolvendo essa questão da pejotização e a CLT. A CLT, ela sempre vai buscar proteger, né, o empregado. Isso acaba sendo normal, mas a empresa, trazendo um adendo aqui, um parêntese, ela precisa saber fazer a leitura da CLT e saber fazer um bom uso dela, né? Existem artigos, existe legislação específica que pode beneficiar a empresa também. E ter aquele pensamento, putz, a CLT só serve para prejudicar o empregador. É uma coisa assim que, se você tem, eu recomendo que você repense. Que às vezes tem alguma coisa que você possa usar, só que às vezes você não sabe como usar. Né? Às vezes você precisa ter um pouquinho mais de informação, entender um pouco um contexto e sair um pouco dessa briga, sabe? Eles e nós, os funcionários. Exato. Isso ajuda a prejudicar o clima da empresa. O clima organizacional, né? Com certeza. Envolve diretamente esse tipo de situação. Você cria uma barreira que não tem necessidade nenhuma de existir. Exatamente. Uma intriga que você pode até não expor, falar, mas parece que fica no ambiente. Fica no ambiente, né? Então, aí voltando a essa questão de pejotização, né, eu não recomendo que vocês contratem como PJ uma pessoa que trabalha dentro, mas foge, por exemplo, do motoboy. Né? Se você tem uma operação que precisa e demanda fazer entrega, não utiliza a entrega, né, por exemplo, do iFood, você quer ter uma rede de entrega, quer montar uma equipe de motoboy, precisa ser CLT? Não. Aí, a jurisprudência, existe muita discussão em cima do vínculo do motoboy, tá? É um pouco mais seguro para o empregador, né, para o empresário, contratar o motoboy via PJ. Porque o motoboy ele tem uma rotina diferente. Ele trabalha fora, às vezes o motoboy ele não faz só entrega para a tua empresa, né? Então, ele já tem a própria moto. É como se fosse, literalmente, um serviço de entrega. Né? Então, fica mais fácil para a empresa se proteger, fazer um contrato muito bem feito, estabelecer o que ele precisa fazer, estabelecer uma comunicação, né, dentro dessa relação, se blindar na forma como você vai falar com esse motoboy, não fazer uma cobrança excessiva. Faltou? Por que faltou? Sabe? Sim, porque aí já está passando por uma relação de subordinação. Ou, de repente, o cara chega, não está tendo pedido, vai dobrando caixinha ali para mim, vai montando embalagem. Essa questão da embalagem é até engraçada, tá? Porque a gente consegue botar isso dentro do contrato. Para ele... consegue? Consegue. Bom, mas tem que estar no contrato. Tem que estar no contrato, exatamente. O que está lá bem descrito, que não foge tanto, né, do trabalho do motoboy, porque já ficou meio que instituído que quando o cara está com tempo ocioso, o motoboy está com tempo ocioso, dobra aqui essa caixa. Dobra aqui essa caixa para mim. Faz parte, porque o cara está esperando o movimento. Coloca uma bebida para gelar, Faz parte. Faz parte. A gente consegue colocar isso dentro de um contrato de prestação de serviço sem que isso caracterize ali uma relação de emprego. Boa. Tá? Boa. Então, é interessante saber, obviamente, com suas limitações, o que o motoboy pode fazer. Mas, se você tem motoboy e tem esse receio de botar ele para arrumar caixa, você pode fazer isso desde que você tenha estabelecido esse contrato. Né? O contrato ele serve para trazer todas as obrigações, né, que ele deve cumprir. E se ele cumprir com tudo que está dentro do contrato, está tudo certo. Né? Tá tudo certo. Boa. Bom, para a gente ir fechando então, te pergunto, dentro dessa área de alimentação aí, quais são as principais reclamações trabalhistas, onde o pessoal deve ter um ponto de atenção em especial que você deixaria de orientação para o pessoal olhar com muito cuidado aí? Tá, eu vejo que o pessoal da alimentação é muito coração bom. É muito coração bom. E aí, é normal fazer o pagamento por fora. Do que? Não sei, às vezes quer pagar na semana, não tem muito movimento. O teu lucro foi bom. No final da semana teve muito movimento. Putz, vou dar R$200, vou dar, sei lá, R$300 pro cara. Mas se eu botar isso em folha, vai onerar para mim, porque vai aumentar imposto. Então, o que geralmente o cara faz? Tira da caixa ou faz um Pix, né, pro empregado. Toda semana ele recebe 200, ou todo final do mês ele recebe 300, R$400 a mais. Uma bonificação. Exatamente, um salário por fora.
Isso é muito comum dentro do setor de vocês, né? O salário por fora. Ou então a gorjeta que que o restaurante pega, né? E ele acaba pegando uma fatia muito grande da gorjeta e não repassa pro garçom, pro atendente, entendeu? Então a gente vê muito problema com gorjeta também, porque às vezes o empresário ele puxa uma fatia muito grande, ou então paga essa gorjeta por fora. Não formaliza, Não formaliza a gorjeta, né? Então todo o valor que ele recebe de gorjeta, ele integra o salário, né? Então se ele recebe 2.500 com gorjeta, o salário dele é 2.500, né? Feito uma média. Então esse pagamento por fora de gorjeta também é muito comum nesse setor, muito comum. Ou então, por exemplo, Danilo, que a gente tem muito assunto, né? A gente vê essa questão dos domingos das mulheres. É difícil, eu vejo a dificuldade, inclusive dos meus clientes, de estabelecer 2 domingos para as mulheres. Ficou estabelecido por lei, uma legislação extremamente antiga, só que o STF há pouco tempo falou que realmente existe a aplicação. A mulher tem que ter 2 domingos no mês de descanso. E eu vejo a dificuldade de vocês, né, de quem tem que abrir aos domingos, de fazer uma escala e colocar a mulher para ter 2 domingos. E às vezes gera uma aflição, a pessoa fica muito aflita, meu Deus, eu preciso aplicar, como é que eu consigo aplicar? Né? Essa questão dos domingos, às vezes a gente consegue indenizar esse domingo, conversando com o sindicato da categoria, paga esse domingo, né? Então, o que ela receberia às vezes num processo, você paga isso em folha, você dorme tranquilo, né? Você dorme tranquilo, exatamente. Ou então intervalo. São situações assim que eu vejo que se repetem. Só que o empresário como gestor, ele precisa parar, pensar e refletir o que eu posso fazer para minimizar ou reduzir ao máximo possível, né, esses problemas comuns dentro da tua empresa. Porque hoje não dá problema, mas amanhã pode ser que dê. Com certeza. Pode ser que dê. Né? Não, maravilha. Bom, fechou com chave de ouro aí. Eu acho que isso aí demonstra para o público que está assistindo a gente a importância de não depender somente de um contador na hora que vai abrir uma empresa, quanto é importante ter a orientação de um advogado especialista, de preferência especialista, mas eu acho que os advogados conseguem trazer aqui esses pontos. E, cara, te agradecer então por essa aula que você deu para a gente aí. Obrigado. Eu tenho certeza que abriu a mente de muita gente, foi virando chaves aí para o pessoal que tem dúvidas nesses pontos, principalmente 6x1, NR1, né, que está muito em alta isso. Fazer com que esse medo se transforme em melhoria. Exato. Né? Lá no final das contas, isso tem que se transformar numa melhoria. Né? Então, agradeço para você que ficou. Se você gostou desse episódio, deixa o seu like, deixa sua curtida aí. Aproveita, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Já tem muito assunto que rodou por aqui. Nessa temporada, existem outras 2 temporadas aí para trás, que eu trago especialistas com esse gabarito aqui para contribuir com você, para você ter acesso à informação de uma forma bem democrática aqui, através do nosso canal do YouTube. Então, doutor... Obrigado, meu amigo. Muito obrigado, velhão. Obrigado mesmo. Então, para você que ficou com a gente até agora, deixa um grande abraço. A gente se vê numa próxima temporada. Esse episódio ele é o encerramento dessa 3ª temporada. Uma temporada muito especial e que eu não posso deixar de agradecer também às empresas que fizeram parte desse projeto. Né? A Favorix foi a idealizadora de todo esse trabalho, de levar conteúdo para você, pasteleiro, para você, empresário do food service. A Toshiro, nossa patrocinadora master, que nos abrilhantou, nos apoiou muito também aqui. A Toshiro, que é fabricante de máquinas e é especialista na produção de equipamentos para produção de massas para pastel e para pastéis. A Nova Inox, fabricante de fritadeiras, e também a Colibri e a Maker Filmer. Um grande abraço, a gente se vê numa próxima temporada. Fiquem com Deus, tamo junto. Valeu!